E aí, pessoal, muito bom dia. Estamos dando início a mais um episódio do nosso Dev Lounge. Espero que estejam todos bem por aí. E vamos em frente. Nós estamos ao vivo, como sempre, então esse é um evento sempre ao vivo, né? Com os percalços de todo evento ao vivo. E hoje nós temos alguns assuntos aí bastante legais para tratar com vocês. O Dev Lounge é sempre um mensal, né? Então, em geral, terceira semana de cada mês. Nós fazemos aí um resumo das principais novidades do que ocorreu aí no mundo Delphi, CBuilder, no mundo embarcadeiro em geral. Também temos sempre presentes aí um convidado, né? Uma empresa, um MVP. Hoje nós temos um muito especial que são as duas coisas, tanto o MVP quanto tem a sua própria empresa e está trabalhando em projetos aí muito interessantes. Ele vai compartilhar isso conosco. E também um assunto técnico. Sempre a gente traz um assunto técnico aí junto nesse evento, né? Então essa é a ideia do Dev Lounge. Algo bastante informal, feito de uma maneira mais relax, sem muita pretensão de ser algo como digamos, um tutorial extremamente técnico, mas muito mais para trocar em assuntos que muitas vezes o pessoal acaba tecnologias que não são muito utilizadas ou não são muito exploradas pela comunidade. Essa é a ideia, e é dar esse caminho das pedras para algumas coisas, geralmente com tecnologias ou mais recentes ou mais inovadoras. Essa é a ideia desse evento, ok? Então vamos lá. Aqui meus dados para contato, então e-mail e Twitter, fiquem à disposição aí fiquem à vontade para o que precisarem, tá? A gente está aqui à disposição para vocês, então pode anotar aí meu e-mail, depois eu coloco aqui no chat também para todo mundo. E esses são os nossos convidados de hoje, né? Eu tenho o Muca, já está aqui conectado comigo, eu não sei se o Guile, espero que esteja pronunciando o nome dele correto, Guile, né? O Muca vai me corrigir aí, mas o Muca vai apresentar também, tá certo? Boa, bem-vindo, Muca. E aí, tudo bem, Risato? Tudo bem, cara. Consegue ouvir bem? Eu te escuto bem daqui. Tá ótimo. Tá ótimo. Então, bom, gente, dispensa maiores apresentações, mas o Muca, ou formalmente o Samuel, é um dos nossos MVPs aí, provavelmente da primeira turma de MVPs, né, Muca? Primeira leva. Primeira leva, e assim, não é porque ele está aqui ao vivo com a gente, mas como a gente costuma dizer, um dos caras diferenciados, né, que a gente tem aí. O Muca, além de MVP, tem a própria empresa, né, toca aí uma empresa de consultoria e desenvolvimento, e ele vai falar mais sobre isso, e ele está trazendo junto aí um projeto do qual ele tem participado, né, e ele vai explicar melhor aí, né, o que é a NextOS, e não sei se o Guilherme vai conseguir ou não conectar conosco, mas o Muca conhece, tem toda a informação aí com ele, certo? Ô Muca, eu vou já direto passar contigo, tá? E depois a gente volta para uma sessão técnica, né? Hoje nós vamos falar de cloud, então a ideia aqui é falar um pouco de Azure e AWS e alguns aspectos de cloud e mostrar alguns exemplos, né? Mas eu vou, se você estiver preparado aí, eu dou início já contigo aí. E se você quiser compartilhar a tela, eu passo para a sua tela aí. Pode ser? Não, vamos nessa. Você que só quer falar? Não, por enquanto eu quero mostrar, né? Quero mostrar o nosso projetinho. Então vamos lá. Deixa eu vou falar primeiro, porque eu tava com a Denise, né? Vou explicar para o pessoal quem é a Denise. Eu tava com a Denise rodando e tava caindo o webinar, então eu vou abrir ela mais pro final aí, porque se cair eu já, pelo menos já falei o que tinha que falar. Tá ótimo. Tá bom? Beleza. Então, vamos lá. Para eu compartilhar depois, deixa eu só achar o botão aqui. Eu estou te tornando apresentador agora, tá? E aí, quando você quiser, tem uma opção aí que você passa a compartilhar a tela. Beleza. Então, pode ser aqui. Deixa um Delphi aqui aberto de fundo. Vou abrir aqui o meu Project Group. Vocês estão me vendo aqui? Estamos vendo sua tela, sim. Beleza, um Delphi abrindo, né? Isso. Show de bola. Bom,
falar um pouco aí rapidamente da TMR, que é a empresa que eu e o Tatu montamos, o Carlos Agnes, junto com outro amigo nosso, que é o Luiz Esfolha, também é palestrante aí da Embarcadero Conference, Delphi Conference, já há bastante tempo. Ele é um pouco mais tímido, né? A gente sempre botou pressão nele para publicar mais artigos, né? Para ver se ele entrava aí na nossa maçonaria, como alguns dizem, né? Dos MVPs. Mas, cara, ele não deixa nada a desejar, é um profissional fantástico aí, principalmente na área de comunicação com web. Essa é a área do nosso amigo Luiz Esfolha aí, que é conhecido como o Radical. E temos, né, o Tatu, que trabalha com a gente aí, que é meu sócio aí, sempre foi. Então, é um cara também que dispensa apresentação, carinha fantástico. E é o cara que bota a TMR na linha, né? Que se dependesse do Muca, a TMR, acho que eu já tinha torrado a TMR aí em algum outro projeto muito louco. Bom, a TMR participa praticamente com alocação de recursos, então a gente foca muito em treinar os nossos desenvolvedores, captar desenvolvedores do mercado, preferencialmente já um desenvolvedor nível sênior, nível pleno, e capacitar ele cada vez mais para alocar ele em nossos clientes. Então, se alguém tiver aí precisando de desenvolvedor, né, tiver aí ou para algum projeto, fala comigo que a gente sempre dá um jeitinho, analisa quais são as melhores, qual é o melhor perfil, quais são as necessidades da empresa, né, se é melhor alocar tempo integral, se é melhor só um projeto fechado, a gente vai conversando. E dentro desses leques de clientes, um projeto que eu estou trabalhando diretamente, a ideia nem era eu me envolver direto no projeto, era alocar alguns dos nossos colaboradores para isso, mas o projeto foi tão interessante que não, esse aí quem vai botar a mão sou eu, né? O bom de, como é que vamos dizer assim, de ser chefe, às vezes é justamente esse, né? A gente às vezes tem algum privilégio de, entre os poucos, né? Porque a gente acaba tendo mais trabalho do que o resto da galera. Mas esse foi um privilégio que eu tive de trabalhar aí conhecer o Guilherme, trabalhar com a NextOS e trabalhar nesse projeto que é chamado de Denise. E o que é a Denise? A Denise é em resumo, né, bem com poucas palavras, ela é uma Alexa. Ela é uma Siri, só que ela é uma Alexa, uma Siri que nasceu há pelo menos 10 anos atrás. Né, quando nós não tínhamos ainda, hoje vai dizer, mas vocês estão montando uma Alexa, para que vocês estão montando uma Alexa? Não, nós estamos revivendo um projeto que o Guilherme montou, né, o Guilherme, assim, essa meia hora é muito pouco para o Guilherme contar todos os percalços, todas as histórias que envolveram, ele tem uma história que ele foi para, a Denise, ela tem a parte de reconhecimento de voz. Quando não existia isso, né, o Guilherme foi para a Polônia, bateu na porta de 2 malucos que desenvolveram isso na faculdade, e eles não queriam liberar esse código, porque era um código deles, né, eles não estavam vendendo, e eles disseram, né, o Guilherme disse, eu sou do Brasil, eu estou com um projeto X, Y, eu queria utilizar essa API de vocês. E eles disseram, cara, se tu bater, o Guilherme disse que ia lá, se fosse o caso, ele ia lá e falar com eles pessoalmente. E aí ele disse que os caras disseram, cara, se tu vier aqui, bater na nossa porta, a gente te dá essa API e tu pode usar. Cara, e o Guilherme saiu do Brasil, foi lá na Polônia, falou com os caras e pegou essa API aí para trabalhar com a Denise. E foi aí que a Denise nasceu. Deixa eu ver se eu rodo ela aqui para vocês verem. Ela tem uma parte gráfica. Ela tem um pouquinho. Vamos chamar ela aqui. Então, esse projeto, então, ele começou em Delphi 7. Ele tem uma parte a Denise, ela tem uma parte visual, onde né, a gente tem o avatar, ele se move, ele pisca os olhos. Deixa eu botar aqui. Vamos torcer para que tudo funcione, né? Sabe como é que é a máquina de teste? Aqui a abertura. Outras coisas interessantes desse projeto. A gente tinha, uma das coisas eram aonde os arquivos estavam armazenados. O pessoal já estava utilizando a Amazon para armazenar os arquivos, tanto para downloads, os avatares, e os desenvolvedores antigos, eles usavam o HTTP normal para fazer download, e, cara, estava dando muito trabalho, estava perdendo pacote, algumas coisas ficavam lentas, era ruim de gerenciar, e eu, por exemplo, eu nunca tinha trabalhado com os componentes
de acesso à cloud, aos componentes da Amazon, do Delphi. E aí, um dia, depois de uma semana quebrando a cabeça, tentando resolver perda de pacote, buscar informações dos arquivos que estavam lá armazenados, então a gente estava usando até XML para colocar as informações desses arquivos, eu resolvi, a gente tem toda uma biblioteca de componentes, né, que integra com a Amazon, eu disse, vamos ver o que esses carinhas fazem. E, cara, é fantástico os recursos para acessar o storage da Amazon. A gente consegue buscar lá, né, o arquivo, fazer o download de forma bem simples, consegue buscar. Ele tem um MD5 do arquivo, então a gente já consegue, por exemplo, armazenar localmente esse hash e saber se o arquivo foi atualizado ou não. Então eu não preciso fazer um controle por data nem nada. Olha, essa é a minha Denise. Então a gente tem vários avatares. Deixa eu desligar aqui a parte de reconhecimento de voz para ela não ficar conflitando aí, senão ela vai ficar digitando. Vamos lá. Então esse é o nosso projeto. O projeto antigo, a gente removeu vários itens dele, mas ela... Vou botar aqui, que é um primeiro registro. Vocês estão vendo aí? Estão ouvindo bem? Sim, te ouço perfeitamente, Muca. Vocês escutam a Denise também? Eu acredito que o som dela não está canalizando saindo? pelo áudio da apresentação. Talvez por causa de canal de áudio, alguma coisa assim. Que eu vou, mas não, mas beleza. Segue o barco aí, que acho que o pessoal está compreendendo a brincadeira. Deixa eu desligar algumas coisas aqui. Cancela. Deixa eu desligar aqui. Aí. Beleza, vamos ver se ela não briga comigo agora. Ó. Meu inglês, ele é horrível, né? Deixa eu botar aqui. I am fine. Aí, ó. E ela vai conversando. A gente tem um banco de dados que ela vai decidindo, né, qual é a melhor resposta. Algumas coisas têm peso na hora da resposta. Bem machine learning, né? Hoje está muito comum, mas volto a dizer, isso é um projeto que foi feito em Delphi 7, com a renderização, toda essa renderização que vocês estão vendo, né, tudo isso em Delphi 7, e aí a gente começou a trabalhar agora em Delphi 10.4. Eu só não migrei pro Alexandria, para o Delphi 11, porque a gente estava em fase de lançamento e ela tem muitos componentes legados ainda, então não quis arriscar para o lançamento, né? Quem quiser conhecer um pouco mais, ela tem a paginazinha dela aqui, que é a denise.ai. Então, fala um pouco aí sobre como ela funciona. A gente desenvolveu também uma parte para você criar o seu avatar, então você pode baixar os desenhos, utilizar uma ferramenta de DAS para fazer o seu próprio desenho, né? A gente está trabalhando um pouco mais para disponibilizar isso, porque a nossa ideia é que a comunidade ela contribua com os avatares. Então, assim como a gente tem filtros do Instagram, a gente já tem uma comunidade, né? O Guilherme já tem um pessoal que utilizava muito a Denise nesses 10 anos atrás, faz uns 5 anos que ele não dava mais manutenção, mas a comunidade ainda é muito forte. Então, a gente está disponibilizando uma estrutura para que o pessoal possa customizar a sua Denise. Quero botar uma Denise de corpo inteiro, Deixa eu botar aqui, ó. Por exemplo, eu tenho algumas aqui. Deixa eu trocar aqui, ó. Vamos pegar, eu tenho um Einstein aqui. Ver se ele muda aqui, ó. Deixa eu voltar para cá. Ó, tá. E ele fala, a gente, né? Então...
Então, dentro desse projeto, Eu acho que a gente perdeu o seu áudio, Muca. opa, bem, voltamos? Acho que eu cliquei no Voltou. botão errado aqui. Voltou. Tá Beleza. bom. Então, a gente tem essa parte de seleção aqui da Denise, e esse é um dos projetos que a gente pegou e tem sido bem divertido. A meta agora é integrar, por exemplo, com o Sonoff, fazer nada muito assim, como é que eu vou dizer, pretensioso em relação ao que já existe. Mas, como é uma tecnologia nossa, então a ideia agora é expandir algumas outras linhas e ver onde a gente pode chegar. Mas o legal é que, né, às vezes o pessoal diz, com Delphi não dá para fazer isso, com Delphi não dá para fazer aquilo. Cara, isso aqui é Delphi puro, né, rodando com a parte de decisão e de respostas. Que mais temos aqui? Perguntas, dúvidas, colocações. Utilizamos Amazon por baixo dos panos para poder fazer essa parte dos arquivos, downloads. Deixa eu abrir aqui, ó, a gente chama de Avatar Studio. Aí ela abre. Não está configurado. A máquina de teste é isso, né? Quer ver que não vai abrir nem o Brain Studio. Aí tem a parte também de configuração. Acho que eu devia ter isso. Parte de configuração também do texto. Eu quero melhorar o texto dela, quero que ela responda de tal jeito. Então, tem algumas ideias também para aplicações comerciais, help. A ideia nasceu bastante daquele clipezinho. O pessoal mais antigo, digamos assim, vai lembrar, né? Do clipezinho do Word. Clipezinho do Office. Do Office, justo, Então, né? Precisa ser ativado. O Guilherme disse que o microfone dele precisava ser ativado pelo organizador. Ele tá. É que eu não estou vendo ele aqui na conexão. Deixa eu ver se. Ele entrou com o link dele, né? Parece ser. Eu não estou encontrando ele aqui, cara. Ou ele entrou com. Será que ele entrou com outro? Deixa eu botar aqui. Entra com esse. Pede para ele entrar com aquele que a gente passou. E aí a NextOS, que é a empresa que está por trás da Denise, ela trabalha praticamente com desenvolvimento de games e vamos ver se tem aqui a parte de robôs. Se não tiver aqui, deixa eu puxar uma foto. Eu estava lá esse fim de semana. Deixa eu pegar minhas fotinhas aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Cadê você? Opa, não, tô no botão errado, cadê? Deixa eu só puxar aqui. Assim. Eles roubaram minha foto. Só um pouquinho, não vão embora, gente. Não, estamos aqui. Deixa eu pegar, acho que tá no Instagram aqui, tá. Cara, mas é muito, muito avançado isso, hein? E considerando que começou quando começou, né? Sim. Rapaz, impressionante. Deixa eu pegar aqui um Muca. Cara, uma coisa para a gente fazer aí, enquanto você se organiza aí, vamos levar isso para o Jim, cara, para ele mostrar num evento lá fora, entendeu? E Sim. aí, acredito que o Guilherme consiga participar e fazer uma apresentação lá, entendeu? Por exemplo, num próximo evento online aí, porque é muito interessante, né, cara? E interessante também, quando você organiza aí, as coincidências, né? Porque o Muca acabou topando participar aí de última hora dessa semana, né? Desse episódio do Dev Lounge, porque a gente estava conversando essa semana sobre outros assuntos aí. Eles têm um evento hoje da TMR, né? Interno deles à noite, e
E aí surgiu a questão do DevLounge, e coincidentemente ele está usando aí a Amazon, né, como o back-end da Denise, do aplicativo, que é justamente o assunto do episódio de hoje, que é aplicações usando a infraestrutura da Amazon e do Azure como serviço, né, não só como infraestrutura para hardware, mas como serviço, né. Aqui, ó. Ah lá. Bom dia, pessoal. Essa é a Denise. Aham. Ó, o Guilherme, eu vou mostrando as fotos aí enquanto o Guilherme vai falando aí. Então, pessoal, bem-vindo, cara. Tudo bem? Obrigado pelo convite, tudo bem? Imagina, aqui? A gente que agradece a disponibilidade, primeiro por, né, em cima da hora, assim, dessa maneira, mas o pessoal que está impressionado, cara. Eu não conhecia, você vê como são as coisas, né? A gente não sabia do projeto, muito menos desse nível que está, impressionante. Mas fica à vontade aí, se você quiser contar um pouquinho dessa história do então, projeto. Eu estava contando, não sei se tu viu lá, o Guilherme, estava contando que foi até a Polônia lá para buscar tecnologia. Isso daí, assim, se for contar a história que meu Muca falou, vai dar acho que um dia e meio aqui, mas essas loucuras que eu fiz, isso, pessoal, você tem uma ideia, isso foi, a gente está falando de ano 2001, 2002, a gente praticamente não existia, as pessoas não sabiam o que era assistente virtual, a gente mal estava começando com a internet, mas enfim, eu tinha uma grande ideia eu sou formado em análise de sistemas, mas sempre fui fanático por computação gráfica, e estava trabalhando numa empresa de educação à distância, uma daquelas empresas, como a gente não tinha ainda uma internet streaming de vídeo, era tudo via satélite, mas eu tinha uma situação muito desafiadora, eu fazia parte toda da internet, as pessoas assistiam cursos pelo vídeo, depois entravam na internet para ver o material complementar, e o engajamento, assim, era zero, né? A pessoa adora vídeo, mas, assim, a gente ainda, agora, no Brasil, está criando essa cultura de aprender a estudar pela internet. E eu tinha uma amiga também, que tinha sofrido um acidente, ela ficou tetraplégica, movia só a cabeça, e eu falei, vamos fazer algum tipo de tecnologia assistiva, né? Uma interface human machine, né? Homem-máquina. E eu comecei lá, eu comecei com o Delphi 2 ou 3, lá em 95, 96, e aquilo, eu sempre fui um fã incondicional de Delphi, e as pessoas, às vezes, a minha equipe, né, o pessoal que trabalha com C#, C++, etc., eu tiro o maior sarro deles, porque eu consigo fazer coisas bem mais rápidas com o Delphi do que com eles, né? O pessoal mais novo aí, o pessoal de seus 20 e poucos anos, que não vieram dessa nossa época do Delphi lá no começo. E é bacana, cara, porque às vezes eu já lancei uns desafios lá na empresa com meus devs, cara, e falei assim, pessoal, vamos fazer isso aqui, eu quero ver quem faz mais rápido, eu vou usar Delphi. No começo o pessoal ficava meio assim, pô, Guilherme, você vai fazer Delphi, cara. Eu falei, é um desafio, cara, se alguém fizer mais rápido que eu pago o café e a janta, cara. E até hoje eu não perdi a aposta. Então, muito bom. Enfim, esse projeto nasceu realmente desse sonho de ter uma interface homem-máquina mais fácil, usando voz, usando reconhecimento de voz e síntese de voz. E eu lancei esse projeto em 2009, mundialmente, na época que eu lancei português e inglês, porque como o Muca falou, dei uma de louco e fui lá para Polônia, cara, lá no Mar Báltico, em uma cidade chamada Gdańsk e Gdynia. E conheci esse pessoal, que era uma startup polonesa, eram os únicos que tinham voz, síntese de voz. Para vocês saberem, essa startup foi comprada pela Amazon, e toda a tecnologia de voz dos speakers da Amazon é dessa empresa polonesa, cara, que eu conheci lá bem antes, quando o Bezos estava na garagem dele ainda no Amazon. E então tem muita história bacana como essa. E em 2015, o que aconteceu, né? O pessoal pode perguntar, pô, mas por que você parou o projeto? Eu parei o projeto porque eu entrei num projeto mais ambicioso ainda. Vocês viram ali o Muca com uma cabeça robótica? Essa cabeça robótica foi uma parceria que a gente fez com uma empresa americana chamada Realbotics. Então, a gente, NextOS, é sócio dessa empresa. E nós fomos a primeira empresa a fazer robôs ultra realistas. Então, a gente tem essa pele, que é uma pele de silicone patenteada, toda a voz, tudo que a gente tem na Denise, que vocês estão vendo no avatar, né, nesse avatar ali no canto da tela,
a gente falou, vamos colocar toda essa inteligência num robô de verdade. Então, eu visitei essa empresa em San Diego, que tinha essa pele sintetizada, e eu falei lá pro Matt, meu sócio, falei, Matt, cara, você tem o corpo e eu tenho o cérebro, vamos juntar e fazer um robô? E ele falou assim, Guilherme, esse já era meu sonho, cara, eu já tinha ouvido falar de você. Então a gente se reuniu em 2015, na época o criador da Sofia, aquele robô, vendeu a Sofia para os chineses, foi morar em Hong Kong, e parte da equipe dele não quis ir para Hong Kong, e a gente contratou essa equipe de robótica, que é a equipe da Sofia. E o nosso objetivo era fazer um robô com um custo mais acessível, né? Então, enquanto assim uma Sofia, você sai em torno de 150 a 200 mil dólares, e dá muita manutenção, porque é muito eletrônico. Os nossos robôs, esses robôs não têm só a cabeça, né? Tem corpo inteiro. Nossos robôs, eles saem em torno de 10 a 15 mil dólares, que para o americano comum é bem acessível, e a gente está usando isso em várias empresas, como recepcionista, tem alguns hospitais que usam ela como enfermeira. Agora, na pandemia, ela está sendo muito usada para fazer uma ponte de comunicação entre pessoas internadas que não podem ter contato com a família. Então, a família praticamente usa o robô como uma interface de comunicação. É muito bacana, é uma coisa assim, bastante nova, né, até para a gente. E foi por isso que eu parei a evolução da Denise em 2015. E nesses últimos 5 anos, a NextOS se dedicou totalmente à parte de robôs. E hoje nossos robôs, eles estão bem evoluídos, e a gente chegou numa condição da empresa de dizer assim, vamos agora voltar com a Denise, cara. Porque eu tinha muita gente, né? A gente chegou a ter mais de 10 mil usuários da Denise no mundo inteiro, e essa comunidade falou, Guilherme, dá um jeitinho, cara, de voltar com a Denise. E eu falei, agora, na pandemia, estava mais em casa, os robôs já estão indo bem lá nos Estados Unidos, eu falei, deixa eu achar alguém aqui, Delphi, para... Alguém louco o suficiente para mexer nisso. Deixar um biruta igual a mim, para tocar esse projeto. E eu falei, cara, eu tive a sorte, né, uma sorte do outro mundo de achar o Muca. E, assim, eu tenho uma estratégia boa, que quando eu quero achar alguém de Delphi bom, eu geralmente pego aqueles cursos da AWS e me matriculo num curso, mas não é para fazer o curso, cara, é para conhecer quem é bom de Delphi. E nesse curso que a gente fez, que o Muca ministrou, eu falei, tinha bastante gente ali, mas eu falei, cara, gostei do Muca, acho que eu vou fazer esse convite para ele. Resumindo, o Muca hoje é o pai da Denise, eu virei avô da Denise, e a gente continuou com esse projeto. A gente está há uns 6 meses, né, Muca? Isso aí. A gente pegou lá o código de 5, 6 anos atrás, que acho que estava na versão Berlim, e a gente Seattle. Seattle, né? E do Seattle, pelo menos no Delphi 7, né, Muca? Já estava migrado. Estava um pouco mais fácil, mesmo assim deu bastante trabalho, porque você imagina, foram quase 10 anos de desenvolvimento. Então o Muca sabe, cara, era muita linha de código. E são muitos módulos assim que conversam, né? São muitas DLLs, que são mais de 40 DLLs. E é 100% feito em Delphi. A interface era feita em HTML5. Hoje o Muca está passando tudo para FireMonkey. Olha, deixa eu até mostrar aqui a parte da loja. Vamos ver se ela vai abrir, que senão eu abro o projeto separado. Aqui. Pode continuar, Guilherme. Então, assim, o projeto hoje é um projeto muito inovador. A gente ainda é a única empresa, a Realbots com NextOS. A NextOS é uma empresa aqui de Curitiba. Por sorte, eu achei o Muca, que mora em Florianópolis. Eu já falei para o Muca preparar um quartinho lá na casa dele, porque eu vou visitar ele constantemente, porque eu gosto muito ali de comer um camarão na Lagoa da Conceição. E eu tive a sorte de também ter um funcionário lá de João Pessoa. Eu, na época, morei 10 anos em João Pessoa, eu era militar. Então, na época de militar, eu morei lá, era um pouco mais moço. Enfim, hoje eu tenho gente aí trabalhando remotamente comigo aí do mundo inteiro. E o Delphi, eu e o Muca, a gente está, nós dois, né, praticamente tocando a ressurreição da Denise. E agora a pegada é um pouquinho diferente, né? A Denise, ela era um produto final, B2C, e agora a gente está transformando ela meio que num framework. Então, imagine que é um framework, um pouco open source, em que você mesmo constrói esses avatares, em que você mesmo cria, né, a partir de uma inteligência básica que eu criei, de machine learning. Essa inteligência agora é aberta, vai ser aberta ao público. Então, todos aqueles que tenham interesse
de fazer uma interface gráfica bacana, com avatares bacanas, eles vão poder usar a Denise, né, que agora é um framework meio aberto, para criar uma comunidade de desenvolvedores, e que cada um crie lá seu personagem, que cada um melhore a sua inteligência. A ideia é poder fazer APIs, e inclusive eu fiquei bem feliz que eu soube, né, Risato, que agora, essa semana, tem uma API nova para conectar o Delphi na AWS, no serviço da AWS. Exato, exato. Eu falei assim, vou falar dela. Eu falei, cara, eu sou um cara de muito abençoado, porque as coisas aparecem bem na hora que eu preciso. Então, assim, porque eu e o Muca, a gente falou, Muca, vamos interligar a Denise a todos esses serviços, né, cognitivos que tem. E a AWS, cara, é fantástico. Se você entrar lá na parte cognitiva, ela tem vários serviços de machine learning, inteligência artificial. E uma coisa que me interessa muito também, que eu já fiz meio que na marra, e eu quero fazer agora de uma maneira mais bem feita, é a integração com o IoT. Então, você imagina que você vai ter uma mordoma, né, entre outras funções da Denise, você tem lá, em vez de ter só uma caixinha Alexa, você tem uma interface gráfica com um avatar bonito, e você fala com esse avatar e ela controla toda a tua casa. E, inclusive, quando você está fora, ela vai te dizer assim, avisos, opa, detectei um movimento na sua casa, mostra imagem. Então, assim, ela tem várias funções, e a gente está implementando aos poucos. O primeiro passo, né, Muca, a gente foi refatorar todo esse código para uma versão mais nova, né? Então, agora, a princípio, daqui a um pouquinho a gente migra já para a versão mais nova do Delphi, que eu vi que está fantástica pelos seminários que eu assisti. E eu estou cada vez mais feliz, né? Eu, como vocês, sou um cara que vem com o Delphi lá do Delphi 2, 3. Eu, né, guardo meus livros grandes, cara, que eu tenho. E eu sei que vocês têm aí, né, um contato com o Cantu. E o Cantu é o cara lá, né, o nosso amigo que está sempre aí nas palestras da Embarcadero. Mas eu tenho muita gente amiga aqui também, a comunidade de Delphi aqui do Brasil está muito forte. E eu fiquei muito feliz, né, quando eu voltei agora com o Muca a mexer com Delphi, e estava um tempo afastado. Cara, fiquei impressionado como foram feitas as melhorias, como está poderoso esse software. Então, assim, vai ser, acho que eu faço questão de tornar esse software, né, Muca, uma referência do que pode ser feito em Delphi, porque a gente realmente está explorando tudo que pode ser feito, assim, de mais radical, né? Você veja avatares. A gente está usando o que tem de ponta, né, cara? E o Delphi não está deixando a desejar. E na parte de IoT que tu comentou, né? A TMR não tem ninguém menos que a Cileide Campos no corpo de colaboradores, né? Então a gente tá bem mal assessorado nessa parte de IoTs, né? Que é a nossa MVP aí, Embarcadeiro, de a Cileide no IoT. Justo. A Cileide quer agradecer que ela veio aqui no nosso evento de fim de ano da empresa, né? Eu agradeço muito ao Muca ter trazido ela. E assim, eu nem peço nada pro Muca, né? Porque esses dias eu comentei com ele, pô, Muca, vamos integrar ali a Denise com o Arduino, vamos integrar a Alexa, né? Daí eu pensei nessa... Não quer fazer um cursinho? Ele me perguntou, tu não quer fazer um cursinho? Cara, pra que eu vou fazer um cursinho se eu tenho a menina que dá aula desse negócio aí, trabalhando com a gente? Cara, vocês conhecem o Muca, né? O Muca, eu chamo ele de mestre Jedi Ninja, porque assim, as coisas que ele faz, cara, assim, acho que todo mundo, vocês devem conhecer ele mais tempo. Ele para mim, não só uma referência de profissional, mas conheci ele pessoalmente aí no último fim de semana, e é uma referência como pessoa. Essa é um pouquinho da história da Denise, pessoal. Obrigado pelo convite, estou aqui à disposição depois para qualquer pergunta. Convido, que nem o Muca falou, convido vocês para visitarem o nosso site, da empresa é nextus.ai, e da Denise é denise.ai. E a gente tem aí muitos planos para o futuro. Isso aqui é só um início, um recomeço, né, Muca? A nossa empresa, a Nexus, trabalha com jogos digitais, a gente trabalha com realidade virtual, trabalhamos com mocap, né, com aquelas trajes de captura de movimento. Então, a empresa ela cresceu bastante aí nos últimos 5 anos, e a gente quer estar muito perto e integrado na comunidade de Delphi. Eu, principalmente, estou tocando quase que pessoalmente, eu e o Muca, né? Eu falei, Muca, cara, você joga hora pai, cara. Eu já virei avô, né? Eu já estou com o meu cinquentinha. Você que tá moço aí agora, você vai tocar a Denise e eu vou ficar só no teu pé aí, com um monte de ideias malucas que eu tenho na cabeça.
Mas essa aí, então, acho que é bacana, né? Todo mundo vê um pouquinho da capacidade, que está um pouquinho fora do normal que as pessoas trabalham com Delphi. Não é cadastro, não é CRUD. Saiu um pouco do convencional, acho que isso também empolgou um pouco, né, Muca? Você viu, cara, um pouquinho diferente do que a gente está trabalhando no RP, nada contra, né? Mas Claro. é um software assim, um pouco mais lúdico, porque a gente vai ver que ali tem avatares que é um ursinho, que é criança, então a gente usa esse software muito também em hospitais, a gente tem alguns hospitais americanos usando esse tipo de interface humana, né? Você dá uma humanização numa interface de um software, e é incrível porque você consegue, as pessoas começam a ver isso como um ser vivo, né? Quando você coloca uma cara no teu software. E quando esse avatar, ele ainda fala com você, com uma voz natural, e quando ele entende você, porque a gente usa reconhecimento de voz, então isso cria, assim, uma relação afetiva até. Então, às vezes, tem pessoas que usam a Denise, e de repente ali, por algum motivo, né, ele não consegue acessar ou ligar a Denise, deu algum problema, entrou o vírus no computador, as pessoas me mandam e-mail desesperado, fala, Guilherme, por favor, cara, cadê minha Denise? Eu estava aqui falando com ela, traga a minha Denise de volta. Então tem todas essas histórias bacanas, né, da Denise sendo não só uma assistente, como uma amiga, como uma enfermeira, então pessoas com autismo. A gente fez alguns testes com pessoas com autismo, e muitos autistas, eles têm dificuldade de relacionamento com o humano, né? O Guilherme e os seus papagaios. O Guilherme mora numa fazenda, cara. Cara, tô ouvindo tudo, mas isso que é vida, pô. Isso que é vida. E de vez em quando se abre a porta, entra um ganso aqui na sala, cara. Tem umas... De vez em quando tocar a galinha, meus papagaios aqui no meu ombro. Assim mesmo. Muito bom. Cara, impressionado, tô impressionado. Não conhecia. Fico até pensando, pô, como é que você não conhecia, né? Mas não conhecia. A gente não divulgou nada ainda, até para não criar muita expectativa, né? Mas agora, meu amigo, você rodou, porque expectativas realmente foram criadas, hein? Gente, muito, muito bacana, cara. Assim, sem palavras. E primeiro, para agradecer a disponibilidade de vocês, que foi tudo de última hora. Segundo, por essas coincidências da vida, né? Eu estava com esse assunto de cloud para fazer nesse evento e ainda não tinha tido tempo de correr atrás, de encontrar alguém para trazer, né? Que a gente sempre quer trazer alguém convidado. E aí, nessa 5 minutos de conversa com o Muca, né? Foi ontem, Muca? Foi ontem, né? Ontem? Não, anteontem, né? Ontem, na terça-feira. Foi uma troca, né? Foi assim. Você vai, me ajuda aqui, eu te ajudo ali. E me sai isso, né? Então, você vê que o universo conspira, né? O universo conspira. Meu, é muito bacana, muito bacana. Eu primeiro, né? Queria agradecer demais, cara, o Guilherme principalmente, Muca pela disponibilidade. Cara, já vou colocar vocês na fogueira aí, Guilherme, se você autorizar, depois a gente pode fica à vontade. Isso aí, mais detalhes, mas eu vou levar isso lá para o marketing lá fora, tá? Para o pessoal falar contigo depois e ver como é que consegue te ajudar aí, tanto a divulgar ou a mostrar o projeto, né? Eu vou levar isso para lá, tá? Se você me autorizar. Porque é um dos tópicos que está, né, na nossa lista lá de ações, de exemplos, de projetos, basicamente machine learning e inteligência artificial, né? Então, obrigado, tem muito lá. Conta comigo. Eu venho muito, encaixa demais, e eu quero levar isso para cima, porque assim, é um projeto gigante, é muito maior, como você mesmo disse, né? Você está vendendo nos Estados Unidos, está vendendo no mundo inteiro, né? Então, é algo que a gente também quer mostrar para o mundo inteiro, certamente. Então, eu vou levar isso para cima, assim que o pessoal, que eu conseguir ali a agenda de alguém, a gente volta a falar para ver como é que a gente ajuda vocês aí a divulgar, a mostrar isso para todo mundo, que é muito, muito bacana. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Imagina, cara. Eu que agradeço. Cara, a gente vai tocar em frente, mas vamos voltar nesse assunto certamente, tá bom? Cara, mais uma vez, muito obrigado, prazer enorme te conhecer, dessas coincidências da vida, e fiquei muito feliz, vamos manter contato aí. E Muca, mais uma vez, cara, obrigado pela disponibilidade aí, e a gente se fala logo mais hoje à noite. Isso aí.
Só deixa eu deixar o pessoal com inveja, né? A gente está fazendo hoje o evento de final de ano da TMR, né? Vai ser um evento virtual. E a gente tinha algumas pessoas que a gente queria convidar, porque a gente faz sempre um treinamento, pelo menos umas 2 vezes por mês, que se chama TMR Update. E, cara, a gente tinha algumas pessoas na lista. A gente tinha o Cortella, tinha o Karnal, os caras, não, deixa eu palestrar aí, deixa eu falar com vocês aí no evento final de ano. Aí eu disse, cara, não, porque eu falei com o Risato, cara, o Risato vai dar uma palhinha aí para fechar o nosso ano. Então, cara, só lamento. Quem sabe ano que vem a gente vê uma agenda aí para vocês falarem aí. O Karnal, não, cara, pelo amor de Deus. Mas tudo bem, se é o Risato, a gente sabe que o cara é o cara, então tá liberado. Tá ótimo. Obrigadão, Risato, por tudo também, cara. Sabe que quando precisar é só chamar. Opa, voltou, né? Meu áudio? Perdi um pouquinho o áudio. Tá bom. Cara, muito obrigado mais uma vez, viu, vocês dois. E a gente se fala logo mais aí. Isso aí. Falou. Valeu. Tchau. Um abraço. Até mais. Abração. Bom, vamos lá. Seguindo, então, agora para uma parte aí um pouco técnica, né? Basicamente exatamente, na verdade, no mesmo tema, né? A gente não vai sair do tema. Eu vou trocar aqui para minha tela, dá um segundo aqui para mim. Ok, então acho que eu estou de volta aí já na apresentação. Vocês estão vendo aí justamente a tela do site do pessoal aí, tá? Quem quiser anotar a URL aí, tá? denise.ai. E vocês viram que eles têm outros N projetos, né? Então, é realmente surpreendente. Eu não conhecia e essas utilizações que eles estão dando aí para hospitais, para esse tipo de interface é realmente impressionante, né? Bom, vamos lá. Eu vou dar uma olhada aqui rapidamente. Então, valeu aí, uma vez mais, o Guilherme e o Muca. O contato deles, né? Eu depois colo aqui para vocês, tá? Eu vou colar aqui o contato dos dois para vocês no chat, tá? E daqui a pouquinho eu já olho as perguntas, tá bom? Só para a gente dar uma adiantada aqui nos nossos tópicos, para a gente não passar demais do horário. Mas é que o assunto era extremamente interessante, então não há como evitar, temos que explorar, né? Essas possibilidades aí são muito bacanas. É isso, vamos dar uma passadinha aqui em perguntas rapidamente. O pessoal... Bom, basicamente que todo mundo também gostou do que está vendo e tem algumas perguntas aí com relação ao contato, tá? Eu coloquei aí no chat o contato dos dois para vocês, tá bom? Bom, todos os meses a gente sempre faz esse resumo aqui também das novidades do período, né? Então, eu vou deixar o link aí com vocês, esse blog já está público, tá? São alguns links que a gente vai pensando ao longo do mês do que foi de mais relevante aí que aconteceu. E o primeiro deles, por coincidência, é exatamente aquilo que o Guilherme comentou, que é a nova API para o Amazon, né? Para o AWS, onde alguns serviços já estão implementados, está disponível lá no Gerrit para todo mundo que já tem o produto, ou para qualquer licença nova, ou para licenças existentes, tá? Você, pelo Gerrit, instala. Tem aqui um blog que saiu ontem, né, sobre ele foi liberado ontem. Tá? Hoje a gente vai falar um pouco disso, tecnicamente também, dessa integração com serviços de nuvem. Os exemplos que eu vou utilizar hoje são do Azure, né? E depois nós vamos, num outro episódio, trazer esses do AWS. Isso aqui liberou ontem, então não houve tempo de eu preparar, né, esses com o AWS. Então eu vou pegá-los, vou preparar os exemplos, basicamente os mesmos com o Azure, mas aí refletindo a API do AWS. De qualquer maneira, neste webinar de ontem, já tem alguns exemplos bem bacanas, né? E essa API, esse SDK, ele está sendo produzido por um parceiro, né, da Embarcadero, para o Delphi, para o RAD, vai virar uma versão também do C++, né, pronta para C++, além do Delphi. Ele iniciou com 3 principais serviços, né, mas será expandido. Então, ao longo aí de 2 anos, ele vai ser expandido e receber basicamente todos os serviços da Amazon via esse SDK. E é um SDK muito bem escrito, muito bem desenvolvido.
e que torna fácil a utilização desses serviços, tá? Então está disponível lá no Gerrit. E ele será expandido para outras áreas da Amazon, né? Vocês sabem lá que tem uma centena de serviços, né? Possíveis de ser utilizados. Ele está começando aí com os 3 principais. E tem aí um vídeo, tá? Está disponível aí, vocês podem acessar, está sendo disponibilizado o vídeo, e ele já está lá no Gerrit para ser baixado, tá bom? Então, isso com relação às novidades aí. Depois tem alguns outros links interessantes aí que eu vou deixar com vocês, tá? Para vocês explolarem, já coloquei lá no chat também. 2 que eu queria mencionar aqui, a gente segue naquela série de utilização do Interbase para o .NET, então aqui o segundo artigo já falando de instalação e configuração, né? E esse cara aqui também foi atualizado recentemente, é um profiler para você fazer profile da aplicação e descobrir aonde a aplicação está eventualmente tendo um problema de performance, né? Uma demora de execução, seja o que for. Esse cara é interessante, é um profiler open source para Delphi, está disponível lá no GitHub, tá bom? Então é isso, tá? Isso com relação às novidades aí deste período. E vamos lá para o tema de hoje, né? A parte mais técnica, que tem tudo a ver com isso que foi apresentado aí hoje. Então a ideia é falar um pouquinho do que você consegue, né, fazer com a ferramenta do ponto de vista de aplicações cloud, né? Bom, acho que dispensa... não preciso dizer que basicamente dá para fazer tudo, né? O que a gente viu hoje aí é algo realmente fora da curva, né? E dá para fazer tudo, né? Mas eu gostaria de detalhar, principalmente para aqueles que estão iniciando a olhar a nuvem, né? Que estão começando a considerar a utilização de nuvem em seus projetos, não brincou com esses caras ainda, né? Primeiro que é algo que vale a pena investir um tempo aí em estudar isso, né? Entender as possibilidades que você tem ao utilizar essas infraestruturas, esses back-ends no cloud, né? Então, vale a pena investir nisso. Eu acho que para qualquer projeto, né? Da assistente virtual, como eles mostraram aí, fora da curva, né? Extremamente avançado, eu diria que aí está no limite da utilização das possibilidades da nuvem, né? Eles estão usando tudo que dá e mais um pouco, mas também para projetos que a gente pode chamar de mais tradicionais, projetos comerciais, CRMs, ERPs, você vai encontrar ali funcionalidades interessantes que podem mudar o nível da aplicação que você tem, o patamar da aplicação que você tem hoje, aí que você disponibiliza para o seu cliente, tá certo? Então, fazendo um resumo, né, da oferta, quando essa questão de serviços em nuvem, as companhias, basicamente, de cloud começaram a trabalhar, né? Isso foi se estruturando ao longo do tempo e cada vez mais oferecendo mais e mais, né? Então, se nós viajarmos um pouquinho no tempo aí, lá atrás, o que era? A gente até chamava de data center, né? Ou provedor de internet, enfim, provedor de... Porque, basicamente, esses caras se dedicavam a prover infraestrutura. A diferença é que a máquina, né? Para quem é um pouquinho mais das antigas, como eu, o Guilherme aí, provavelmente deve lembrar dessa época, o Muca também, o que acontecia? Você, na época um pouco mais amadora das infraestruturas de internet, né, havia um lance que era você colocar uma máquina sua com a aplicação rodando, né, uma máquina que te pertencia, literalmente, uma máquina sua, lá no provedor, né, fisicamente lá no provedor. Isso já ocorreu, já existiu, né? Isso foi evoluindo de maneira que o pessoal passou a vender a infraestrutura escalável, né? Aí o mercado, digamos, a tecnologia correu atrás do mercado, né? Surgiu a demanda e a tecnologia correu atrás do mercado. Hoje é tudo autodimensionável, as máquinas são todas virtuais, né? Mas isso um dia já foi uma máquina física que o cara mantinha num provedor, né? Dessa maneira, levava lá um servidor, colocava lá no provedor com a aplicação rodando, plugado lá na rede do provedor. Por quê? Porque a conexão que chegava até você era péssima, né? Então eu tinha que estar lá no Node, lá na saída, onde o provedor tinha o acesso à internet de banda larga, né? Isso já foi assim. Mas desse mundo para até hoje, né? Então muita coisa evoluiu. E isso aqui mostra bem o que hoje
está disponível para você. Então, essa separaçãozinha aqui ela é muito importante. Você entender o que é infraestrutura, o que é plataforma e o que é software, né, do ponto de vista de nuvem. Né? Então, quando você quando você hospeda, quando você tem tudo dentro da sua própria infraestrutura, dentro da empresa, dentro do seu, enfim, da sua rede, seja lá como for, né, é o que é chamado on-premise, ou a hospedagem própria, ou seja, você mantém tudo, né, de ponta a ponta, da rede, do switch, da rede funcionando, dos mecanismos de virtualização, manter o sistema operacional atualizado, ou seja, você precisa ou alguém que conheça tudo, ou ter vários perfis dentro da empresa que vai manter todo esse stack funcionando, né? Começando da segurança, imagina, hoje segurança é um assunto extremamente importante, então você cuidar da segurança de uma infraestrutura dessa localmente também exige um investimento em conhecimento muito, muito grande, né? A gente vê vazamentos de dados e problemas e invasão de sistemas, né? Semana passada aí a questão do Ministério da Saúde tem tudo a ver com isso, né? Quanto de expertise eu tenho para manter os meus sistemas funcionando, ou quanto eu invisto em gente qualificada para manter essas coisas no ar com segurança. Então, quando você hospeda tudo, né, do jeito que seria o on-premise, você é responsável pelo ponta a ponta. E aí ou você tem alguém especializado, ou você se especializa, ou você contrata quem possa manter isso de ponta a ponta funcionando, né? Quando eu venho para esse primeiro nível de virtualização, digamos, de aplicações na nuvem, que é a infraestrutura como serviço, né, você basicamente, digamos, deixa de tomar conta da parte do hardware, né? Então é daqui para baixo, né? Eu deixo de tomar conta da parte do hardware, o cara me entrega uma máquina ali, que ela nem sempre não é mais física, ela é virtual, né? Ela é uma parte de uma mega infraestrutura, na qual você vai fazer a instalação das suas coisas. Então, a diferença é que, ao invés da máquina estar fisicamente aqui com você, ela está de maneira remota, via um acesso remoto, mas você vai continuar fazendo tudo daqui para cima, ou seja, você vai continuar cuidando desde o sistema operacional até a aplicação rodando. É quando o cara basicamente entrega uma máquina na nuvem, né? E isso, já nesse ponto, já tem muita coisa que você pode fazer dentro do Delphi. Por exemplo, uma aplicação em DataSnap, uma aplicação em RAD Server, ou qualquer outro framework aí, multicamadas, e fazer a hospedagem desse cara lá rodando na Amazon, na Azure. Mas isso, basicamente, o que você está fazendo é muito próximo do que você faz localmente, porém com a máquina rodando remotamente. É claro que a infraestrutura é outra, né? Você não vai comparar. Isso aqui, os caras dispõem de uma infraestrutura 24/7, com backup automático, com gerador de energia e várias garantias. Ainda assim, você vê que eventualmente ocorrem problemas, mas é muito, muito mais garantido, né? Muito mais evoluído do que qualquer infraestrutura que você consiga montar localmente, né? Exceto se você investir muitíssimo. Então, quando nós olhamos para custo, né, das aplicações em nuvem, né, elas a princípio parecem muito caras, né, o custo de infraestrutura, mas se você tentar reproduzir ou prover o mesmo nível de infraestrutura que esses caras oferecem, você vai gastar muito mais, não há dúvida, né? É claro que se eu pegar aqui um desktop e plugar na internet, custa mais barato do que digamos, uma máquina equivalente lá no cloud, né? Mas lá no cloud ela vem com outras coisas que você não tem em casa, né? Digamos assim. Então, tem esse ponto, mas aqui você já consegue trabalhar com aplicações multicamadas, né? Já temos aí vários vídeos, webinars, enfim, infinitos webinars sobre isso. Basicamente uma aplicação de back-end, um DataSnap, um RAD Server rodando no Apache, no IS, preferencialmente um Apache, né, rodando em Linux, que você vai hospedar nessa infraestrutura lá como serviço na nuvem. Um segundo nível, né, que são as plataformas como serviço, ou PaaS, né? O que muda aqui? Muda que você não enxerga mais a máquina. Então, você não enxerga a máquina, o que você contrata aqui é uma plataforma. Essa plataforma, muitas vezes, ela pode ser representada por um banco de dados, ela pode ser representada por um servidor de aplicação, onde você só coloca a sua aplicaçãozinha lá dentro, mas são serviços chamados gerenciados, né? Então, se aqui, né, você não se preocupa com essa parte, aqui você não se preocupa com nada disso que está em vermelho aqui, só com a sua aplicação dos dados, né? É isso que você vai gerenciar. Mas muitas vezes usando já esses serviços que estão, essas infraestruturas, digamos, de banco e de container de aplicação, que estão na nuvem, né, prontos para uso. E aí, avançando mais, e aqui o ponto que a gente vai brincar um pouco hoje, né, e que está muito ligado à aplicação que o pessoal aí, o Muca mostrou, o Guilherme mostrou, são softwares como serviços, que são aplicações que estão na nuvem e você basicamente as utiliza
prontas, né? Então, isso vão desde APIs que fazem algum serviço para você, como essas de reconhecimento de voz, as APIs cognitivas em geral, que é o que a gente vai mostrar hoje, né? APIs de serviços cognitivos, mas N outros, né, que existem. Então, eu posso, por exemplo, um Salesforce da vida, que é um CRM na nuvem, como tantos outros que estão na nuvem aí, ele é um software como serviço, ou seja, o software está lá na nuvem, né? E você pode construir o seu próprio e vender como serviço para o seu usuário. Também dá para fazer. Tá? Você hospedar e o seu usuário vai ter só acesso lá como um usuário final à sua aplicação. Então, um Salesforce é também um exemplo disso. Né? Um Salesforce, por exemplo, ele permite até que você desenvolva para ele. Né? Então, você usa toda a infraestrutura dele e desenvolve para ele e acopla isso lá naquela infraestrutura do próprio, na aplicação do Salesforce. Tá? Assim como outros NCMs permitem, outros NRPs também. Mas ele está pronto, né? Ele é o software já sendo entregue para você através de um contrato de serviços. Né? E assim são essas APIs ou APIs que fazem essa parte de cognição, né? Reconhecimento de fala, tradução, dicionário e seja lá o que for. E é isso que a gente vai explorar um pouquinho hoje. Tá? Então, essa separação é muito importante, né? Até para você entender aonde é que você quer atuar, né? Que tipo de projeto eu quero fazer, né? Onde eu vou encaixar meu projeto, que tipo de aplicação eu vou fazer. Então, existem N possibilidades. Né? E aí, a ideia hoje é explorar um pouquinho dessa última aqui, que é talvez a menos utilizada por nosso público. Né? Muitas vezes por ainda não ter visto uma aplicação prática, né, disso, não ter visto como eu uso isso no meu projeto, mas vocês viram aí hoje, nesse projeto dos caras, que tem muita aplicação prática, muitas possibilidades. Né? Bom, esses dois links, depois para que vocês posteriormente, eventualmente, se tiver interesse, dê uma olhada. Aqui, isso que a gente falou, mas com mais detalhes, uma comparação entre esse tipo de serviço. E essa comparação do Azure com a AWS, isso é interessante, porque aqui ele te dá um né, um par de todos os serviços que esses caras dão, como eles são estruturados ou chamados em cada um dos ambientes. Né? Se você olhar para o Azure e AWS, em termos de o que eles oferecem, basicamente ambos têm basicamente a mesma lista de serviços, digamos, né? E aí não sem fazer julgamento de qual é melhor ou pior. Ambos têm uma lista muito similar de serviços que eles oferecem. Mas, como o próprio pessoal mencionou, em geral, a Amazon ela está um passinho à frente em alguns aspectos, principalmente nessa área do machine learning, da inteligência artificial. Eles exploram isso muito, né? Tanto que o sucesso da Alexa, né, etc., tudo isso vem da Amazon. Né? Então, de qualquer maneira, a ideia é que a gente consegue desenvolver para os dois e até basicamente com o mesmo código. Então, essa é a pegada. Mas aqui, essa lista de serviços, tá, que os dois provêm. Então, tem uma comparação, como ele se chama aqui, como ele se chama lá. Né? E como é que você acessa os links para esses caras. Então, tudo isso daqui, todos esses serviços que estão vindo aqui, todos, sem exceção, você consegue implementar a partir do Delphi. Porque todos eles são baseados em REST. Tá? Em geral, APIs REST, com envio e recepção de parâmetros e tokens e etc., JSON e retornos. Tá? Então, em geral, via REST e JSON, você usa qualquer um desses serviços. Né? E REST e JSON é algo que você consegue fazer no Delphi com uma facilidade tremenda, né? Usando ou o REST Framework ou o novo HTTP Client diretamente, né? Que é também muito eficiente. Tá? Então, essa aqui você consegue explorar nesse link todas as possibilidades que esses caras oferecem para entender como é que eu uso um cara desse na minha aplicação. Tá certo? Bom, vamos lá para o Delphi agora, para uma parte um pouquinho mais prática. Alguns outros recursos aqui que gostaria de deixar. Primeiro, este cara aqui, que é diretamente a documentação da ferramenta. Né? Isso aqui nós vamos explorar no primeiro exemplo, que é a utilização dos recursos mais tradicionais do Azure e da AWS. A gente vai focar no Azure, que é onde eu tenho hoje uma conta ali disponível para brincar, que é o serviço de storage do Blob, né? Basicamente, esse tipo basicamente Blob, Tables, né, que são os storage mais tradicionais. E esses caras eles já estão componentizados no RAD faz um bom tempo, né, tanto para o AWS quanto para o Azure. Então, nesse cara aqui você encontra essa infraestrutura. Na verdade, esse link é o que eu quero. Nesse cara aqui você encontra, deixa eu copiar aqui porque eu acho que o link está
correto, depois eu ajusto aqui no PowerPoint. Você encontra aí um resumo de como funcionam esses componentes e que tipo de coisa você consegue acessar através dos componentes que já são parte do RAD, do Delphi, tá? Então, os serviços de cloud da Azure e da Amazon, tá? E aí você tem acesso a Blob, a fila de serviços, a tables, né? Tanto no Azure quanto no Amazon, tá? Isso já está lá nesses componentizados. Bem, porém, existe uma lista muito grande de outros serviços, né? Então, o que eu vou mostrar um pouco também para vocês hoje veio a partir desse trabalho que o Stephen Ball fez, que mostra uma expansão disso, né? Criando novas APIs, acessando os serviços cognitivos da Azure via APIs, né? Então, ele montou um frameworkzinho que faz acesso às APIs do Azure, e nós temos agora, nesse do AWS, algo similar, um SDK que vai ser expandido em muito também para o AWS, que acessa basicamente todos os serviços do AWS. Então, baseado nesse cara aqui, a gente vai explorar um dos exemplos aqui, tem outros, tá? Recomendo depois uma leitura disso daqui, além desse de tradução e o text-to-speak, speak-to-text, há outros caras aqui que ele já implementou, por exemplo, usando o Azure no cloud, o SQL Azure na nuvem e outras coisas mais, tá bom? Então, essa é a linha, né? Essa é a linha que a gente quer trabalhar hoje, né? Então, primeiro, esses caras já são parte do RAD faz algum tempo, principalmente para Blob, e a parte de serviços cognitivos aí nessa implementação a partir dos exemplos aí do Stephen Ball. Para não ficar somente na nuvem, né? Porque muitas vezes você vai perguntar, tá, mas eu poderia ter isso offline? Sim. Quando a gente vai para machine learning, para inteligência artificial, você também pode ter, obviamente, esses algoritmos implementados offline. É claro que isso exige um conhecimento de causa, não é simples, né, compreender isso, e também alimentação de bancos de dados, realimentação, retroalimentação, porque a ideia é que um mecanismo como o machine learning, inteligência artificial, você treine ele para que ele vá evoluindo, né, ao longo do tempo. Então envolve aí um conhecimento bastante amplo desse assunto, é uma área de conhecimento gigantesca, né? Mas, de qualquer maneira, eu trouxe aqui esse cara, são alguns posts sobre inteligência artificial, né, e com foco em Delphi, né, naturalmente, CBuilder. Mas, falando de coisas offline, saindo do cloud um pouquinho mais com foco em inteligência artificial, nós temos, o Mitov produz essa suíte de componentes aqui, ó, que se chama Intelligence Lab. Né? Esse cara, ele tem algoritmos para redes neurais, ele tem algoritmos para propagação de dados e etc., para todas as plataformas que a gente suporta. Então, ele faz OCR, ele também faz reconhecimento de voz, tá? Classificação de dados offline. Então, em situações, eu não vou usar nuvem, não vou usar... existem possibilidades, esses componentes para Delphi fazem isso, tá? Então, depois vocês podem explorar esse cara aqui também. Ele tem vários serviços interessantes, tá? Que podem ser usados diretamente na sua aplicação, nesse caso, no modo offline. Tá bom? Então, aí, trazendo isso mais para conhecimento, eu acho importante, porque é mais uma possibilidade. Tá ok? Então, vamos lá. Passando aqui para o RAD. Muito bem. Passando aqui para o RAD. Eu vou mostrar para você dois exemplos, tá? E aí, óbvio que eles já estão lá disponíveis para vocês explorarem melhor depois, mas é mais para dar uma ideia das possibilidades que existem, tá certo? Então, vamos lá? Bom, vamos lá, carregar aqui esse grupo de projeto.
e vamos explorar um pouquinho esses caras aqui. O primeiro deles é um exemplo que é parte dos exemplos do Delphi, né? Então, mas eu acredito que muitos de vocês nunca chegaram a abrir, né? E explorado. O que é que você precisa para brincar com esses caras? Precisa de uma conta no Azure, né? Então, existe uma camada gratuita no Azure que você pode utilizar, então, para criar uma conta ali no Azure, e tem vários serviços que se encaixam nessa camada gratuita e você pode utilizar, alguns por um período, outros para sempre, né? São gratuitos ad eterno, digamos assim, mas esses caras que, digamos, essa camada gratuita te permite brincar ou entender as possibilidades com todas essas ferramentas do Azure. É claro que depois, num uso profissional, você vai ter que, obviamente, ter digamos, um usuário com serviços pagos, né? Porque as limitações que ocorrem aqui é na quantidade de chamadas, é na quantidade de vezes que você pode utilizar, de horas, etc. Então, é claro que para um uso profissional, você precisa de uma conta que, no fim das contas, vai ter lá uma fatura mensal, né? Uma conta paga. Mas esse nível gratuito te permite fazer um bom nível de testes e compreender os serviços. E essa ideia, né? Que você entenda como você pode aplicar e depois, obviamente, quando você conseguir utilizar isso profissionalmente no seu projeto, você vai, obviamente, ter a forma de bancar isso, porque vai virar produto na sua mão, correto? Então, aqui tem alguns caras que a gente vai brincar. Ó. Tem 3 serviços aqui criados, né? Esse serviço você cria dentro da plataforma aqui do Azure. Você basicamente vai lá e vai criar. Se a gente abrir aqui ó, o console na base dele, né? Você tem aqui toda a lista de serviços ó, disponíveis, os que eu já tenho criado, e aqui todos os serviços disponibilizados pelo Azure. Você escolhe um cara aqui e vai parametrizando e configura. Então, eu posso qualquer coisa, né? Desde máquinas virtuais a bancos SQL, a inteligência artificial, o que você pesquisar que você vai encontrar, né? Então, posso criar aqui qualquer tipo de serviço, muitos deles dentro dessa camada gratuita. Tem 3 caras aqui, um deles esse com a storage de blobs, né? Na camada free você tem um limite do tamanho de arquivos que você pode mandar, mas você consegue testar tudo, né? Então, com base nesse cara aqui, ó, basicamente, ao criar o serviço, você precisa tomar nota dessas chaves, né? O account name e esta chave aqui, ou a chave 1 ou a chave 2, qualquer uma delas, ela pode ser recriada a qualquer momento, né? E esse exemplo aqui, ele já vem lá na parte do rádio, né? Um exemplo que é parte da ferramenta. Tudo que você precisa é criar uma conta dessa, né, para explorar esse serviço e cadastrá-la aqui no exemplo. Então, quando eu crio aqui uma conta, uma conexão, aqui eu já tenho a minha criada, né, você vai informar esses dados que você vai capturar lá do painel do Azure aqui e vai criar essa conta, tá? Pode ser também AWS. Então, esse exemplo, no caso, suporta ambos, ó, o Amazon e o Azure, tá? Bom, baseado nesta conexão, ó, que eu vou selecionar aqui, ó, ele agora já está conectado, né? Como você pode ver, apareceu aqui um storage, eu posso criar aqui vários containers, né? Esse container que está criado aqui, ó, ele se reflete, se eu vier aqui, nesse storage browser, ó, containers, tem um container aqui, teste. Veja que aqui tem 2 arquivos, que foi o que eu joguei lá para teste, um zip e uma imagem, né? Tá lá já na nuvem. É como se fosse um Dropbox da vida, né? Algo assim. Você pode jogar arquivos de qualquer formato ali para armazenar, com texto, com imagem, com vídeo, que for zip, não importa, né? Então, esse storage de blob, o que é que essa aplicação faz aqui, ó? Ela permite que você transfira arquivos localmente para a nuvem ou da nuvem localmente. Então, se eu expandir aqui, ó, eu estou vendo lá os nossos 2 arquivos, e aí eu havia preparado alguns arquivos aqui para mostrar, né? E, por exemplo, esse PDF é muito grande, este outro cara aqui também é muito grande, é um vídeo, ele não deixa subir porque a conta free tem essa limitação de tamanho, você não consegue habilitar arquivos grandes, aí acho que acima de 50 MB ou algo assim. Mas esses arquivos menores, você consegue tranquilamente. Então, eu posso remover, apagar, subir outro. Por exemplo, se eu vier aqui para essa pasta, vamos copiar o zip ali só para ter um novo nome ali para a gente
poder subir, né? Então, se eu pegar, por exemplo, esse arquivo zip aqui, ó, vou duplicá-lo aqui, né? Da forma que está, uma cópia dele. Tá? Voltando aqui para a aplicação, dar um refresh aqui nele, pegar essa cópia e vou trazer lá para a nuvem. Ele vai fazer o upload, olha lá, e jogou para a gente lá nesse container do Azure, né? E se eu vier para cá e fizer um refresh aqui na plataforma, está lá o copy já feito o upload lá para o nosso storage de blob do Azure. Então, esse exemplo aqui ele mostra como utilizar esses caras, né? Código-fonte já é parte dos exemplos do Delphi, e aí você pode explorar isso à vontade, já está lá no meu GitHub também, vou dar o endereço para vocês para baixar. Tá? Atenção especial aqui para essa unit aqui, onde está a implementação dos serviços, tanto do Azure quanto da AWS. Esses já são componentes que são nativos do RAD, né, e são os serviços básicos, tanto de um quanto de outro. Tá certo? Agora, esse cara aqui é o exemplo que o Stephen Ball criou, o qual eu utilizei aqui de base, apenas algumas pequenas ajustes e modificações, mas ele faz acesso aos serviços cognitivos do Azure. Então, ele traduziu a API, se a gente olhar aqui, ó, ele traduziu a API nessas units aqui. Né? Então, se eu vier aqui, por exemplo, o text to speak, que ele pega o texto e fala, né? Ele basicamente criou algumas classes aí para refletir a API do Azure e tornar isso mais fácil. Tá? Todo se conecta via aqui REST, como você está vendo aqui, ó, REST Request, né? Tudo é via o framework REST. Tá? E essa aplicação, se a gente executar, ela tem vários exemplos aqui embutidos em uma única aplicação, né? Vou mostrar aqui 2 deles para vocês. Tá? E aí o fonte também já está lá disponível para vocês explorarem. Então, por exemplo, né, se eu pegar aqui o serviço de tradução, né, é o Translator aqui, ó, você tem aqui as chaves para acesso ao Translator. Tá? Então, vou pegar aqui essa primeira chave, ó, e vou utilizar aqui, estou utilizando o Data Center aqui do Brasil, né? Vou colar a chave aqui e vou testar, ele vai testar a conexão, ó. Então tá ok, ele conseguiu acessar lá a API do Azure, tá? E eu posso testar aqui o Translator, tá? Então, deu algum problema? Claro, a linguagem, se eu estou traduzindo de inglês, vou trazer aqui para português, entre os idiomas suportados, né? Translate. Então, ele traduziu aqui, ó, que ele está trazendo o retorno em JSON, e aí ele está exibindo aqui todo o detalhe, inclusive aqui embaixo você tem o resultado completo da chamada, como ele vem para você, ó, um JSON, tá vendo? Então, a Translate trouxe lá o olá, né, em tradução do hello. Né? Eu posso até utilizar 2 idiomas simultaneamente, ó, se eu colocar aqui em espanhol também, e traduzir, ó, ele vai trazer tanto em português, e depois aqui mais para baixo, em espanhol, aqui, né, o olá. Okay? Então, esse uso do Translator, né, é um serviço lá cognitivo, posso colocar frases, textos, que ele vai dar conta, tá, do Azure. Isso pode ser interessante para algumas coisas, inclusive em RPs. Tá? Tem outro serviço aqui de dicionário, basicamente isso aqui é um dicionário de sinônimos, né? Então, você dá uma palavra, ele te dá sinônimos desta palavra, tá? É um cara aí. E depois o text to speak e o speak to text, que é interessante. Esse cara ele pega o texto e reproduz numa voz, trazendo para o mundo real exatamente o que você tem, por exemplo, num Waze ou num Google Maps, quando ele está dando instruções de geolocalização. Tá? Como é que funciona aquilo lá? Bom, ele tem lá o texto, gera o texto que é o endereço, né, para onde você vai, e usa um serviço cognitivo para traduzir isso em áudio de acordo com a voz que você escolher. Né? O mesmo, por exemplo, quando você executa, no caso do Speak to Text aqui, quando você executa, por exemplo, lá a opção do seu Waze para falar o endereço, né, não vou digitar, vou usar a voz, né, dou um comando de voz, seja do Alexa, do Google, qualquer comando de voz que você dá, basicamente o que ele faz é isso, ele transforma a sua voz num arquivo de áudio, submete para uma API dessa de reconhecimento de voz, tanto que se você está sem internet, por exemplo, não funciona nada, tanto o Waze, o Alexa, se lá for o Google Home, né, o assistente do Google, nada funciona. O Siri, ele precisa da internet porque, na verdade, ele submete isso para uma infraestrutura na nuvem que está lá
que tem um poder de processamento violento que devolve aquilo transformado em um comando ou em texto, né? E é basicamente o que você faz nesse exemplo aqui, tá? Então, se eu preencher aqui a chave do serviço aqui do Text to Speak, ó, que é outro serviço que está criado aqui, então tem aqui as chaves. Vou pegar essa primeira chave aqui. E aí a gente vai escolher aqui também Brasil. Colocar a chave, testar aqui, ó, o serviço está ativo. E aí o Text to Speak. Muito provavelmente vocês não vão ouvir tal qual, por conta que a plataforma não faz o envio desse áudio aqui automaticamente pelo canal de áudio, né? Mas a ideia aqui é que você selecione uma persona aqui, que são as várias padrões de voz que ele fornece, né? Então, se eu pegar aqui em português, ó, ele tem duas vozes aqui, ó, em português do Brasil, essa Francisca e Antônio, né? Então, posso selecionar uma delas aqui. Posso ter vozes diferentes para cada frase. Aí tem uma brincadeira boba aqui, uma piadinha de salão, né? Isso aqui estava em inglês, eu trouxe para português só para poder usar no nosso idioma, né? E aí, se eu... talvez eu consiga aqui, porque eu estou usando o áudio no celular, então eu vou colocar o volume aqui alto e vou colocar o microfone do celular aqui perto. Talvez isso eu consiga... Deixa eu ver. Talvez eu consiga só ajustar aqui o áudio do Mac. Porque a galinha atravessou a rua. Porque buscava ao claro bem. Platão. Da natureza das galinhas cruzar a estrada. Aristóteles. Provavelmente deu algo de eco aí, mas acho que deu para vocês ouvirem de alguma maneira o som saindo aí da aplicação, tá? Então ele vai reproduzir o texto, ele submete isso para a API e devolve em áudio. Na verdade, o que ele está devolvendo é um áudio e eu dou um play, usa o próprio player do FileMonkey para dar o play no áudio que ele devolveu, né? O mesmo acontece no teste Speak to Text, ou seja, eu vou partir do áudio, ó, um arquivo WAV, né, de áudio, tá? Se eu der um play aqui, tem o texto, e eu quero que ele converta isso em texto, né? Então ele vai fazer a chamada da API, ó, e vai te retornar o texto. Então aqui, ó, esse texto que a gente está vendo aqui, ó, é o resultado deste arquivo de áudio, tá certo? Isso basicamente, e o áudio originalmente é em inglês, então obviamente ele está trazendo o texto em inglês para você, né? Se eu tiver um texto em português, usar o idioma aqui em português, ele consegue também decodificar isso em português, tá? Isso foi lá para a API do Azure, essa API aqui, né? E deu retorno para você. Eu acho que até aqui, ó, a gente consegue, ó, olhar, ver. Deixa eu dar um refresh aqui. Se ele já tem... ele ainda não atualizou aqui no dashboard, mas ele está logando aqui os testes, ó, tá? Então é bem interessante. Tem aqui um de métricas também, ó, que ele vai te dar as métricas de utilização e, enfim, tá? Latência, erros, as chamadas, tá vendo? Internet, como está a internet se comportando, né? Então, é isso, tá? São serviços que estão aí disponíveis, muito interessantes, e que estão disponíveis para você acoplar aí em seus projetos, tá? Então, todo o histórico das chamadas está aqui, ó. Ele salva tudo que você está fazendo. É uma infraestrutura muito legal, tá? É uma infraestrutura muito interessante. Tá bom? Então, isso com relação, neste caso, Azure, basicamente você vai encontrar o mesmo, né, no AWS. Esse projeto também, os fontes vão estar disponíveis para você, é uma implementação interessante, né? Mas se nós olharmos aqui para ter um pouco de código, obviamente, mas se nós olharmos aqui para a interface dele, por exemplo, quando eu faço aqui o Text to Speak, né, e você pede para ele reproduzir, ele vai fazer a chamada às APIs que estão implementadas ali, ó, do Azure Text to Speak, para fazer a reprodução disso, tá? Então essa é a ideia, ok? Isso está sendo disponibilizado para vocês, já está lá no GitHub, então vou colocar aqui, eu vou atualizar também o blog lá com essa informação, né? Mas de qualquer maneira, lá no GitHub já está isso disponível, tá? Depois eu jogo o link aqui para vocês, acho que eu perdi o meu login.
Tá? Um cara adicional que eu vou compartilhar com vocês aqui, que é a tradução de um documento muito interessante, e também está lá no GitHub, tá? Esse Infodoc, que serve aí como um guia para quem está começando com o Cloud, tá? Então ele te dá as alternativas, foi traduzido aqui essa semana para português, ele dá as alternativas que você tem de utilização do RAD com nuvem, né? Nesse caso foco em Azure, então tem aqui vários vídeos de exemplos, né? É um PDF de 3 páginas que é como um resumo de tudo, então todos os serviços você pode usar lá do Azure, né? Aqui um resuminho para você entender as possibilidades, e os webinars que nós temos com relação a isso, tá? Então um pouco dessa parte de computação cognitiva, que está aqui à direita, tem aqui uma introdução ao Azure com Delphi, e aqui usando a infraestrutura, né, de maneira mais tradicional, uma máquina virtual, e esse cara aqui usando o banco de dados no Azure. Tá? Então, isso traduzido para português, os vídeos, obviamente, não, né? Mas, além disso, ele traz um resuminho aqui das possibilidades do uso do Interbase lá no Azure. Né? Também é uma outra possibilidade interessante, e faz um resuminho aqui das capacidades do Interbase. Tá? Então, esse PDF também está disponível lá no GitHub, mas eu já vou trazê-lo aqui para vocês, tá? Vou jogar aqui para vocês. De imediato, vocês já conseguem baixá-lo aí do lado de vocês, tá? Ele está subindo aí e vocês já conseguem baixá-lo aí do lado de vocês. Tanto esse Infodoc e o PDF da apresentação de hoje também, tá bom? Vou jogar aqui os dois. Ele aparece aí para vocês já baixarem na própria interface do GoToWebinar, tá certo? Então vocês já conseguem ter acesso a esses caras aí. Muito bem. Estouramos um pouco o horário de hoje, eu sei, mas por uma boa causa. Eu acho que foi bacana. Comentem, né, com seus amigos, pessoal que não teve aí, não foi possível estar aqui conosco hoje, passem esse vídeo adiante. Nós já vamos publicá-lo ainda hoje e atualizar lá o blog, para que vocês possam ter acesso aí aos exemplos, né? Tá lá no meu GitHub, também disponível, tá? Tanto os PDFs quanto esses exemplos que nós utilizamos aqui. Então, aí, aí estão, novamente, está meu e-mail, meus dados para contato. Consegui abrir aqui o GitHub, só para mostrar para vocês, ó. Tá aqui, ó, tá? Episódio 6. E aí você tem os demos e tem os 2 PDFs. Então, estou jogando o link, tá, aqui no chat para vocês. E aí, antes de encerrar, vou dar uma passadinha aqui pelas perguntas, mas eu deixo aí na tela meus contatos novamente e deixo dar uma olhadinha aqui o que a gente tem de perguntas, se é que temos alguma coisa. Né? Dá uma olhada aqui, pessoal que achou bacana, perguntando se o webinar fica disponível depois. Sim, ainda hoje esse vídeo está no ar. Tá? O que mais que a gente tem aqui? Pessoal que achou muito bacana a Denise aí, realmente é bacana demais. Né? Eu acho que é isso, não estou vendo aqui uma pergunta exatamente desse aspecto aqui, né? Além dos comentários que o pessoal está fazendo aí, tá certo? Galera, é isso. Muito obrigado. A gente estourou um pouquinho o horário aí, mas foi um episódio bastante interessante. Né? Uma vez mais, Muca, Guindy, grato mais uma vez. E a gente fica por aqui até o próximo DevLounge, no ano que vem. Valeu!